Olá, meus amigos, companheiros da CI2 Multimercados, a nossa plataforma educacional, dando continuidade à sequência de videoaulas sobre mercado de renda variável, no subtítulo Day Trade. Então, hoje a aula específica é determinar quais os melhores papéis para se tradear, para se operar no dia a dia na nossa bolsa de valores. Vocês devem estar imaginando, talvez, uma coisa óbvia. Não, Carlos, será conveniente operarmos os melhores papéis do índice Bovespa? Ou aqueles que têm maior volume de negociação? Não necessariamente. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu já utilizo há muito tempo, que é detectar em função de um dado estatístico relevante, por isso que é chamado técnica do Beta Day Trade. Nós vamos se referenciar aos papéis não só de maior negociabilidade, aqueles que compõem o índice Bovespa, mas principalmente em termos de oscilação, em termos de volatilidade. Simples assim. Porque quem opera day trade, ele está à busca de centavos de variação, de oscilação do preço de um determinado papel num curtíssimo espaço de tempo. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, por isso, nós temos que estar atentos a volume de negócios, lógico. A partir do momento que você lança uma ordem, ela tem que, com certeza, ser imediatamente realizada. Pode ser um papel que tenha baixa liquidez, tenha dificuldade de realização da operação, seja de compra ou de venda. Então, esse é um parâmetro importante. O segundo é que ele oscile bastante. Então, quanto mais oscilação tiver esse papel ao longo do pregão, diariamente, melhor para se tradear. Por quê? Porque são nessas oscilações que você objetiva ganhos substanciais, essas variações de centavos, para realizar lucros brutos por operação. Então, como é que eu escolho, como é que eu faço essa seleção de papéis? Simples. Eu vou me consubstanciar num conceito estatístico que vocês terão gratuitamente aí na web, que é chamado beta, índice beta de ações, ou índice beta especificamente de um determinado papel. O índice beta nada mais é do que quanto um papel se dispersa, ele é mais ou menos volátil que um indicador padrão. Esse indicador padrão é o índice Bovespa. Estatisticamente, faz-se assim: estabelece um período de tempo, 60 ou 90 dias, determina-se a covariância de um papel neste período em relação à variância do indicador base, ou seja, índice Bovespa. Na média, é um cálculo estatístico feito, estabelece um número, que ele é apresentado ou de forma percentual ou, na maioria das vezes, uma forma centesimal. Vou dar um simples exemplo. Um beta de 1,5 ponto. O que significa isso? Significa que se o indicador índice Bovespa tiver uma oscilação de 1%, é esperado que naquele dia este papel tenha uma variação 50% superior, ou seja, 1,5%. Tá? Um beta de 2, se o índice Bovespa oscila 1%, o papel, no mesmo dia, ele terá uma oscilação esperada de 2%. Então, é atrás desses papéis que nós vamos tomar como referência para escolher a nossa carteirinha, que eu fiz um estudo,
no mês passado e eu determinei 18 papéis ideais para você operar day trade. E eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona. Então, primeiro vamos verificar o beta. A gente entra aqui nesse site nosso conhecido do investing.com.br. Você pode pegar qualquer papel aqui, ó. Vamos pegar, aqui é só digitar, né? Banco do Brasil, ó, BBAS3. Você já tem o papel aqui. Vamos a este, por exemplo. O primeiro item é o item de informação. Tá vendo que aparece a oscilação do papel. No item geral, informação, é só você vir aqui embaixo, na última coluna, no penúltimo item, tá vendo? Beta do Banco do Brasil é 2,01. O que significa isso? Significa que ele tem 2 vezes a oscilação do índice Bovespa. No mesmo sentido, porque neste caso o beta é positivo. Se fosse negativo, significaria que se o Bovespa sobe, o papel cairia. Tá? Então, volto a frisar, esse é um dado estatístico, não é exatamente este valor sempre. Isso aí é uma média periódica ao longo, num período de 90 dias. Então, lógico, o trade diário, ou seja, o day trade, ele vai buscar betas elevados, ou seja, quanto maior o índice beta em relação ao índice Bovespa, mais volátil, ou seja, mais variações ao longo do dia esse papel terá. E é aí que nós vamos buscar as nossas rentabilidades, utilizando, logicamente, a análise gráfica, a análise técnica, a sensibilidade do mercado, quando você se torna especialista no papel. Isso nós vamos ver com bons exemplos, tá? Então é isso, gente. Então, qualquer papel que você queira determinar o beta, você já tem ele aqui gratuitamente aqui por esse site. Ó, por exemplo, vamos pegar um outro aqui, ó, Magazine Luiza, Maglu 3. Você vem aqui no item informações, aqui, ó, 1,37. Para cada variação do índice Bovespa de 1 ponto, o beta, este papel, oscila na média de 1,37%. Perfeito. Então, vamos mostrar para você o que eu fiz. Você coloca aqui, ó, carteira teórica Ibovespa. Vocês sabem que ela tem duração quadrimestral, certo? Essa última, então, vale de setembro a dezembro. Eu peguei todos os dados das quase 70 empresas que estão listadas no índice Bovespa. Ela tem aqui, ó, a participação no índice e o índice beta. E a faixa de preço em que ela se encontra atualmente. Eu fui pesquisar essa faixa de preço naquele site que eu mostrei anteriormente, do investing.com.br. Então, veja, o nosso interesse está aqui. Então, eu classifiquei por cores. Aqueles que têm o maior beta serão os primeiros da nossa lista para tradear. Então, veja, o primeiro da lista aqui é na cor violeta claro. São os papéis da Usiminas e da Companhia Siderúrgica Nacional. Veja, Usiminas, o beta 307, Companhia Siderúrgica Nacional 2,23. Depois nós temos mais 7 papéis que eu classifiquei como o segundo de nossa lista aqui, que é Goal, Gerdau Metalúrgica, Petrobras, ONPN, a Gol, Brasil, Banco, Gerdau e a Rumo, a empresa de transportes de cargas. Aqui, ó, todas com beta bem superior ao do índice Bovespa, né? O índice Bovespa tem beta igual a 1. Então, aqui, ó. E aqui a nossa faixa de preço. Aí vocês devem estar perguntando, cara, mas por que faixa de preço é importante? Como eu vou ensinar a vocês?
não só tradar no simulador gratuito, ali da Clear, como eu já havia comentado, que esse aí é o beabá de todos os outros aplicativos gráficos que executam operações online via gráfico sem utilizar boletas. É importante, desde já, vocês aprenderem a se conscientizar de usar o gerenciamento de risco em cada operação, certo? Vocês não vão ficar treinando que nem boi louco, ficar colocando 500 ações, 1.500, 5.000 ações. Não, nós vamos fazer simulações como se você estivesse operando com o seu dinheiro. Então, a faixa de preço em que o papel oscila num período aí de 15, 20 dias, isso é importante justamente para você determinar a expectativa de ganho diário em cima do papel e qual é o máximo de perda que você vai suportar no dia. Tá? Isso tudo é um cálculo matemático, é em função do preço do papel naquele momento. Perfeito? Então, por isso, essa tabelinha de faixa de preços. E em terceiro lugar, tá, nós temos esses 3, 6, 9 papéis aqui, ó, Bradespar, é Bradesco Participações, até o ITUB 4, ó, 1,26. Aqui está a justificativa porque não necessariamente um papel de maior participação, aqui, ó, esse aqui é o papel de maior participação no índice Bovespa, é o Banco Itaú, ITUB 4. Ele tem um beta, ele é alto, mas não tão alto, bom o suficiente que nos motive a tradar com ele. Tá? Ele está na nossa lista, mas ele faz parte do último papel em que eu operaria, porque ele tem uma oscilação aí. Para cada 1% do índice Bovespa, espera-se que ele oscila 1,26, sabendo que tem papéis melhores para se tradar, que tem uma volatilidade maior, uma dispersão maior em relação ao índice Bovespa, como Petrobras, olha a Gol aqui, e as duas empresas de siderurgia, a Usiminas e a CSN. Tá? Então é isso, gente. É interessante, antes de começarmos a operar, pelo menos das 500 e poucas ações que existem na Bolsa Brasileira, na B3, antiga BMF Bovespa, nós podemos nos concentrar nestas 18 empresas. Perfeito? Então, obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula prática. Um abraço. Farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle velle turbando al riposo, Narcisetto adoncino d'amor. Nelle velle turbando al riposo, Narcisetto adoncino d'amor.